Olá! Quem acompanha a série televisiva americana Law & Order sabe como é complicado um processo que vai determinar a culpa ou a inocência de alguém, especialmente quando vidas estão em jogo. Apesar de bem mais difundido nos Estados Unidos, em 2022 completa-se 200 anos da chegada do Tribunal do Júri no país, o Tribunal Popular onde os réus são julgados por seus pares. Instituído por decreto do Príncipe Regente Dom Pedro I em junho de 1822, inicialmente julgava apenas os crimes de imprensa. Com o passar do tempo, passou a julgar os crimes dolosos contra a vida, que são aqueles que mais afligem a sociedade, como o homicídio, infanticídio, aborto e instigação ao suicídio. Ao longo da história, várias decisões emblemáticas marcaram o país. No Museu da Justiça do Rio de Janeiro, encontramos arquivos do assassinato do escritor Euclides da Cunha pelo cadete do Exército e amante da sua esposa. Datada de 1909, a tragédia da Piedade terminou com a absolvição do réu por ter agido em legítima defesa. Outro julgamento inesquecível foi do atentado da Rua Toneleiro. A vítima, o jornalista Carlos Lacerda, e maior opositor do então presidente Getúlio Vargas, foi assassinado por um dos guardas pessoal do presidente. Até hoje, o fato é considerado a derrocada de Vargas, que se suicidou pouco tempo depois. Quem não se lembra do impactante midiático julgamento do ator Guilherme de Pádua pelo brutal assassinato da sua colega de trabalho, Daniela Pérez? Em seu bicentenário, o Tribunal do Júri continua a provocar debates acalorados. Recentemente, assistimos à condenação da ex-deputada Flor de Lis pela morte do ex-marido e pastor Anderson do Carmo. Na boca pequena da advocacia, dizem que existem apenas dois tipos de advogados, os advogados e os tribunos, uma classe especial de advogados. O programa de hoje tem a honra em receber um dos maiores advogados de júri do país. São 23 anos de carreira e mais de 150 tribunais, casos interessantíssimos com direito à carta psicografada. Eu converso com o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Prática Forense e Direito da Criança, Dr. Fernando Moura. Olá, Dr. Fernando, seja muito bem-vindo. Eu confesso que eu adoro filmes que terminam em julgamentos públicos. Questão de Honra com Tom Cruise, Os Sete de Chicago, todos para mim foram muito bons. E fiquei surpresa com a quantidade de tribunais do júri que o senhor participou, mais de 150, é muita coisa. Eu conheço muitos advogados, mas nunca tive a oportunidade de conversar com um especialista em tribunal do júri. A gente só vê mesmo em filmes e séries, né? Mas antes do senhor contar esses casos emblemáticos dos quais fez parte, conta pra gente por que o Fernando Moura escolheu ser advogado, né, e ser um advogado de tribunal do júri. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui dividindo esse programa, muito bom. Me sinto assim privilegiado em estar aqui. Eu na faculdade, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, entrei no cartório de notas com 14 anos. E já no cartório de notas eu já sabia que eu ia para a área jurídica. E na faculdade eu comecei a me debruçar em direito penal, fiz estágio em 96 e 97 no Carandiru. E lá, fazendo estágio no complexo do Carandiru, né, aí eu comecei a ver como que funcionava realmente um sistema prisional, e lá eu percebi que eu estava realmente já dentro da área penal. E aí eu me formei em 99, onde eu tive a sorte de ter um grande mestre, o Dr. Abramo Rubens Cutter. E de lá para cá, e ele sempre me falou, ó, se um dia você entrar e fazer um júri, isso vai picar você vai ficar louco pro júri, vai ter uma adrenalina que você vai querer o resto da vida. Eu pensei que era mentira. E aí, realmente, primeiro júri que eu fiz, eu sentia que era adrenalina no corpo, e é algo que a gente precisa sempre estar atrás dessa adrenalina de fazer o júri. E de lá para cá, nunca mais parei, né?
Realmente o júri é viciante. Doutor Fernando, eu assisti alguns vídeos do senhor e pude perceber que é um professor, né, de direito processual super querido e também bastante homenageado. Infelizmente, eu só conheço o assunto por televisão. Doutor Fernando, você pode explicar para a gente, para quem está nos assistindo, o que é o Tribunal do Júri, como são escolhidos os jurados e por que ele é tão importante para o funcionamento da democracia e do sistema penal? Bom, o Tribunal do Júri é um tribunal que eu sempre falo que ele representa a democracia. Eu até escrevi algo sobre isso, que nós temos que quem julga no Tribunal do Júri são 7 pessoas do povo. Então, se você analisar a nossa Constituição, todo o poder emana do povo, só que o povo delega esse poder para alguém. Delega para algum poder judiciário, legislativo, etc. No Tribunal do Júri, o povo não delega esse poder para ninguém, o povo vai e julga. E nós temos a soberania dos veredictos, porque eu falo que o Tribunal do Júri representa a democracia. Que historicamente, se a gente pegar a história do Tribunal do Júri, desde 1822, o júri, toda vez que a soberania dos veredictos ela foi afastada, nós tivemos um período de exceção dentro da nossa história. Então, a soberania dos veredictos anda junto com o Estado democrático de direito. Por isso que ela representa por isso que nós falamos que o júri representa o Estado democrático de direito, porque realmente onde o povo, na sua sabedoria, julga os crimes dolosos contra a vida consumados ou tentados e seus conexos. Então, por isso que o Tribunal do Júri não é um tribunal técnico. Você vai trabalhar com técnica, mas também você tem que trabalhar com o povo, né? Como que o povo pensa sobre aquele determinado assunto. Você tem que ter uma sensibilidade exatamente nesse sentido. E como é que os jurados são escolhidos? Bom, os jurados basta ter 18 anos, são considerados pessoas idôneas e não há nenhum critério econômico. Então, geralmente, o que os juízes fazem, né? Eles mandam listas para sindicatos, para escolas, e aí, né, geralmente em novembro, essa lista é publicada, vai depender do número de cada cidade, né, de cada comarca. Então, aqui, o número de jurados são 685 jurados. Então, e esses jurados, há uma publicação, né, desses jurados no Diário Oficial. Se não houver nenhum tipo de interferência ou qualquer denúncia, esses jurados, eles já no próximo ano, eles começam a ser convocados para pertencer ao plenário do júri. Então, pode ser um professor, pode ser um economista, pode ser um professor, pode ser um pedreiro. Então, é isso que faz o Tribunal do Júri ser o que essa mescla de sociedade. Não importa se a pessoa tem muito dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, o que nós estamos preocupados é se ela é idônea e a sabedoria dela, né? O histórico de vida é importante, e por isso que o júri, muitas vezes, ele é apaixonante por causa disso, porque são pessoas do povo que vão julgar crimes dolosos contra a vida. Então, você tem, junto com isso, você tem várias coisas que vêm, né? Toda vez que você joga um crime doloso contra a vida, pode vir questões religiosas, questões raciais, questões de preconceito. Então, você tem que ter muita sensibilidade para abordar esses temas. Doutor Fernando, o senhor criou o ICFREM, Instituto Criminal Fernando Moura. Queria que o senhor contasse um pouquinho para nós sobre essa proposta. A ideia do ICFREM, o Instituto Criminal Fernando Moura, é difundir o Tribunal do Júri. Porque nós somos poucos tribunos.
nós somos muito poucos. E as pessoas têm muito receio de fazer júri, fazer plenário de júri. E a ideia do Instituto é exatamente esse: demonstrar que o Tribunal do Júri não é um bicho de 7 cabeças, que qualquer profissional treinado, que estude, tem capacidade de fazer um plenário do júri e conversar sobre o plenário do júri, principalmente em relação aos alunos da faculdade, né? Os alunos da faculdade, eles enxergam o plenário do júri de uma maneira muito inalcançável. Nós nunca vamos conseguir chegar a fazer um plenário. E eu tento quebrar essa mística, tanto que eu faço todo ano plenário de júri simulado com os meus alunos, exatamente para que eles quebrem essa barreira e que cada vez mais nós tenhamos mais tribunos, né, de fazer um júri, porque nós vamos cansando, né? Nós precisamos oxigenar um pouco, nós vamos cansando, como o Dr. Abramo Rubens Puter ensinou a arte do júri para mim. Eu tenho essa missão que o Dr. Abramo Rubens Puter passou para mim, eu tenho essa missão em passar para os meus alunos e para os colegas advogados que queiram aí, né, entrar nessa área tão apaixonante que é o plenário do júri. O ICRIFEM é isso, né? Ele não tem nenhum valor, não tem nada, ele é gratuito. A ideia é exatamente levar o plenário de júri de uma maneira gratuita, bater um papo, conversar com as pessoas sobre isso. Essa é a ideia. Falando em alunos, o advogado Fernando Moura é um conhecido professor de direito penal, mas tem aluno do senhor que reclama que não pode usar boné em sala de aula. Professor Fernando, por que essa implicância com o boné da garotada? Bom, eu sempre comento o seguinte: a faculdade de Direito, os alunos, eles têm que perceber que eles vão entrar no mundo que a vestimenta vai ser cobrada com eles. Então não é que eu sou chato, que eu quero ser chato, é que um aluno ou uma pessoa não vai entrar de boné no fórum, uma questão de identificação. Eles muitas vezes pedem para tirar o boné ou o capacete, exatamente para que a pessoa possa ser identificada. Então, eu imagino um estagiário indo de boné no fórum, né, e o juiz falando: doutor, o senhor não pode entrar de boné na audiência, porque nós entramos na audiência trajados, de terno, gravata. No Tribunal do Júri nós usamos a beca, né? Eu estou até aqui com a minha beca que fica atrás de mim, que nós chamamos de vestes talares, o nome correto da beca, né? Então é importante que os alunos percebam que eles estão entrando numa área onde a vestimenta vai ser exigida. Então a questão do boné é mais um símbolo para isso, né? De eu entrar e eu abordar com eles sobre esse tema. Eu, particularmente, eu adoro, eu sou apaixonado por boné. Eu tenho uma coleção de boné, de bonés, tem mais do que 200 bonés, e os alunos levam isso, é tão legal isso, que os alunos sabem que eu gosto de boné, e todas as vezes que eles vão viajar para qualquer país, eles trazem boné para mim e entregam o boné. Então, é uma troca, e eles entendem que eu estou fazendo isso porque eu quero o bem deles, eu não quero que eles passem nenhum tipo de constrangimento dentro de um fórum. Seria muito, para mim, seria a morte ver o meu aluno passando um constrangimento desse. Doutor Fernando, a série de TV americana Bull, transmitida originalmente pelo canal CBS, ela foi inspirada no início da carreira do Dr. Phil McGrew, psicólogo norte-americano e condutor do talk show homônimo, que ganhou muita popularidade antes até do seu dedinho ali no The Oprah Winfrey Show.
No início da sua carreira, não sei se eu conheço essa série, né? Em 1990, ele fundou a Corton Sciences, que é uma empresa de consultoria de julgamento mais prolífica de todos os tempos. Essa série é brilhante, ousada, encantador. O personagem da série, chamado Dr. Bull, ele parece um mestre manipulando marionetes e ele combina psicologia, intuição humana e também alta tecnologia para descobrir o que move os jurados e assim ajudar o seu cliente a ganhar no tribunal. Apesar dos produtores negarem da série ser uma crítica à justiça, quando o personagem Bull está analisando o júri, na verdade ele está analisando também a sociedade, as pessoas. O que a gente se vê aqui, que não são, o júri não é muito igual. O senhor falou que a ideia é colocar todas as pessoas iguais, mas a gente não vê muito isso. É muito difícil você ver um deficiente, talvez menos negros. Então, o que poderia ser feito para mudar isso? Bom, primeiro de tudo, a questão aqui, os norte-americanos, os jurados, eles conversam entre si na sala especial. Nós temos até um filme muito interessante, se chama 12 Homens e uma Sentença, mas tem que ser a versão antiga, tá? Do Henry Fonda. A nova eu não gosto, tem que ser antiga, de 1957. E lá, os norte-americanos, eles existe uma sessão que os advogados e os promotores podem entrevistar os jurados. E então existem firmas, né, específicas de como analisar, estudar cada jurado. Então lá nos Estados Unidos isso existe mesmo. Os jurados eles são estudados em todos os seus perfis por pessoas profissionais. Aqui no Brasil nós não temos muito isso, tá? Aqui no Brasil nós não temos empresas, firmas especializadas nisso. O que nós fazemos? O que eu faço geralmente? Nós temos acesso aos 25 jurados com antecedência e nós temos acesso com o nome e muitas vezes a profissão dele. E aí eu peço muitas vezes para a minha equipe fazer uma análise nas redes sociais para saber o perfil do jurado, porque eu posso fazer 3 recusas injustificadas, eu posso recusar 3 jurados. Então muitas vezes eu tenho que ver qual é o perfil dos jurados. Vou dar um pequeno exemplo. Eu fui fazer um júri uma vez para defender 5 guardas municipais. Eu precisava saber como eram os jurados, né? Aí muitas vezes a primeira coisa que eu me preocupei aonde os jurados, qual era o perfil, aonde eles frequentavam, qual era a classe social deles. Por quê? Vamos lá, um jurado que mora muitas vezes numa periferia, ele muitas vezes pode ter tido, ou ele ou alguém da família dele, algum problema com a polícia, algum tipo de enfrentamento, algum abuso de autoridade que a polícia muitas vezes fez em relação a ele ou à família dele. Então, como é que eu vou arriscar esse jurado? Eu não tenho como arriscar, eu não tenho como prever isso, mas é uma probabilidade que pode acontecer. E outra coisa, aí nesse caso, eu já dou preferência a um jurado que é um comerciante, que muitas vezes ele já teve problemas, ele já foi roubado, ele já passou por uma violência, e ele muitas vezes tem a polícia, muitas vezes com bons olhos para a segurança privada, para o policial ficar próximo do estabelecimento dele. Então a visão desse comerciante em relação ao julgamento dos 5 guardas municipais é uma visão diferenciada. E então nós vamos buscando e aí nós temos alguns livros de psicologia forense que vai indicando para nós
como que nós tentamos traçar um perfil em relação aos jurados. Então, uma questão, muitas vezes, até por uma questão ideológica, né? O que ele... a questão, como que ele enfrenta a questão do se ele é contra o porte de arma, se era a favor do porte de arma. São todas essas questões, muitas vezes, que no dia do julgamento, para a gente fazer as 3 recusas, nós levamos em consideração. Então, hoje, nós fazemos essa análise via redes sociais, exatamente de uma maneira sem interferir mais na pelo vida feeling, pessoal. E aí é o feeling. Mas os norte-americanos, nesse sentido, eles estão muito mais evoluídos. A questão será que essa questão, esse profissionalismo que existe nos Estados Unidos, será que isso não deixou o júri um pouco mais pressionado em relação a isso? Então, talvez essas questões, muitas vezes eu ainda prefiro o nosso júri em relação a isso, onde os jurados, eles sabem que a vida deles não vão ser pesquisada de ponta cabeça, e eles acabam sendo lá, são as pessoas que estão sendo, em vez de julgar, são as pessoas que vão ser julgadas, né? Então, eu acho que nós aqui no Brasil fazemos a coisa certa. Vamos para o intervalo comercial. Já já estou de volta com o advogado criminal e do Tribunal do Júri, Dr. Fernando Moura. Estamos de volta com um professor universitário e advogado com mais de 20 anos de experiência em Tribunal do Júri, Dr. Fernando Moura. Dr. Fernando, neste ano de 2022, completam-se 200 anos da chegada do Tribunal do Júri no Brasil, tribunal popular onde os réus são julgados por seus pares, como o senhor mesmo disse. Instituído por decreto do príncipe regente Dom Pedro I em junho de 1822, inicialmente ele tinha competência para o julgamento dos crimes de imprensa. Com o passar do tempo, passou a julgar apenas crimes dolosos contra a vida, aqueles que mais afligem a sociedade, como homicídio, infanticídio, aborto, induzimento ao aborto, na instigação, ou então auxílio ao suicídio. Ao longo desses anos, vários julgamentos emblemáticos marcaram a história desse modelo de julgamento no país, como, por exemplo, do escritor Euclides da Cunha, que foi morto pelo amante da esposa, no episódio que ficou conhecido como a Tragédia da Piedade, ou então o atentado da Rua Toneleiro, onde a vítima foi o jornalista Carlos Lacerda, que era opositor do presidente Vargas, e o fato ganhou tamanha relevância pelo assassino ser da guarda pessoal do presidente, que é considerado um marco na derrocada de Vargas, que acabou se suicidando 19 dias depois. O doutor Fernando, qual foi o seu primeiro caso no Tribunal do Júri? O senhor já falou que foi muito nervoso, né? Como é que foi agir naquele momento e o mais pitoresco? Bom, eu acho que o meu primeiro caso no júri foi, eu me formei em 99, eu tirei a minha carteira no ano 2000, depois de uma semana eu fui fazer o júri, eu fui acompanhar um advogado muito experiente na época, o doutor Ternar Pereira de Figueiredo, na época ele tinha quase 80 anos, e eu pedi para acompanhá-lo, eu falei assim, doutor Ternar, eu posso acompanhar esse júri com o senhor, para ver como é que é? Ele, pode sim, fica aqui no meu lado. Aí ele só falou assim para mim, estude o processo, você não vai fazer nada, você não vai falar, mas estude o processo. E eu estudei o processo, estava sabendo o processo de ponta a ponta. Aí, começamos o júri, o doutor Ternar começou a falar, daqui a pouco ele olha para mim e olha para os jurados e fala assim, agora, senhores jurados, eu vou passar a palavra para o doutor Fernando. E aí, eu me vi de supetão no meio de um plenário, aonde não deu nem tempo de pensar o que eu ia fazer. Então, a minha experiência foi meio no susto, mas a questão é, quando você está preparado, você estudou o processo
eu acho, e tem alguém experiente, que eu tinha o Dr. Tenar atrás de mim, eu me senti extremamente acolhido. Então eu tive essa sorte. E logo depois eu já tive o acolhimento do meu mestre, do Dr. Abramo Rubens Cutter. E aí o primeiro júri que eu fiz sozinho foi na comarca de Guarulhos. Eu não tinha nem dinheiro para voltar do fórum. Eu morava em São Paulo, a beca minha que está aqui até hoje, né? Vou pegar até aqui para vocês. Essa aqui essa aqui é a nossa beca, que nós usamos, né? Essa beca nós chamamos, na verdade, de vestes talares. O advogado veste o cordão preto, está aqui, o cordão preto, o advogado usa o cordão preto, o promotor usa o cordão vermelho, e o juiz é o único que usa a toga, que nós chamamos de cordão branco. Pelo menos aqui em São Paulo é assim, e foi dessa maneira que eu aprendi pelo meu grande mestre. E o Dr. Cutter sempre me falava o significado dos cordões, né? O cordão vermelho, que é o sangue que foi esbarrado mesmo da sociedade, o cordão branco, que é do magistrado, que é o equilíbrio, a imparcialidade, e o cordão preto do advogado, que é a ausência da luz. E é exatamente isso. Nós vamos aonde ninguém vai. Nós entramos aonde ninguém entra. Nós vamos nos calabouços, nas prisões mais terríveis que vocês imaginam. E muitas vezes é lá que está a esperança. Então, nem todos os casos que vão para a júri são culpados. É isso que as pessoas têm que entender. E nem todas as pessoas que vão para a júri são pessoas que tinham problemas com a justiça. O único crime que qualquer pessoa pode cometer é o homicídio. É o crime contra a vida. Ninguém sabe a nossa reação numa briga de trânsito, numa briga de vizinho. Então nós não sabemos a nossa reação. Nós temos um freio passional sobre roubo, moral. Nós temos um chamado freio moral. Nós temos, agora, no momento que você está em uma situação de cólera, de raiva, alguém que você ama muito está sendo atingido, nós não sabemos qual será a nossa reação. Então, muitas vezes, as pessoas perguntam, muitas vezes, eu posso até falar para você, 60% dos plenários que eu fiz são pessoas que nunca passaram em frente a uma delegacia de polícia. Eram pessoas comuns do povo, engenheiros, professores, então eram pessoas comuns do povo, policiais, e num ataque de fúria, muitas vezes, acabam vindo a fazer um ato lamentável, que é tirar a vida de alguém. Então, muitas vezes, e até porque a nossa legítima defesa, né, a legítima defesa nossa não é a legítima defesa que o povo pensa. O povo tem uma visão de legítima defesa. A legítima defesa no nosso país ela é muito mais restrita do que as pessoas imaginam. Então, muitas vezes, é normal as pessoas chegarem para mim, mas eu agi em legítima defesa. Não, você não agiu em legítima defesa. O máximo que nós conseguimos é um homicídio privilegiado, uma diminuição de pena, mas não é legítima defesa. Mas eu estava lá, a pessoa entrou na minha casa, a pessoa fez mal para minha esposa, eu peguei a arma e fui atrás dele, isso é legítima defesa. Não, isso não é legítima defesa. Isso é um homicídio privilegiado. Então, por isso que nós usamos o cordão preto, e é por isso que eu estou até hoje, até que o júri é um aprendizado e nós temos uma tradição. Todos nós que somos tribunos, o júri, o Márcio Tomás Bastos foi assim também,
nós temos uma beca, é a beca para a nossa vida, e nós somos enterrados com a nossa beca. Essa é uma tradição dos tribunos. Espero que a minha esposa, os meus filhos cumpram isso. Eu não sabia dessa tradição, mas muito interessante. Doutor Fernando, o Tribunal do Júri continua a provocar debates acalorados. Nós assistimos a alguns julgamentos, né? O assassinato da atriz Daniela Pérez por seu colega de trabalho na TV Globo, que o Guilherme de Pádua e a sua então esposa, Paula Tomás. Inclusive, o Guilherme acabou de falecer aos 53 anos. Da Elisa Matos Naga, que matou o marido, né, dono da marca Ioki. Agora nós estamos assistindo o julgamento da Flor de Lis. O senhor já fez parte de mais de 150 casos. Qual foi o mais emblemático? Eu li que o senhor, até caso psicografado, o senhor já fez parte. Conta pra gente. Bom, eu acho que o caso mais emblemático meu... Olha, não dá para falar que tem um, eu posso citar alguns. Esse caso da carta psicografada, eu recebi a carta psicografada, eu não sou espírita, mas eu respeito. E eu recebi essa carta psicografada e eu respeitei como carta psicografada. Não juntei aos autos, até porque eu não queria discutir uma questão religiosa num tribunal do júri. Até porque nem todas as pessoas vão acreditar naquilo. Mas foi impressionante o que aquela carta me disse, né? Eu até então eu estava defendendo, era um caso que o meu cliente tinha matado o sócio dele, os dois eram empresários, e eu não conseguia entender por que ele tinha feito aquilo. E ele não contava o porquê. E a carta psicografada me esclareceu. A noiva da vítima era amante do meu cliente e ela que tinha premeditado tudo. E no dia do julgamento, parece até filme, né? Eu comecei a usar informações da carta psicografada, que tinha feito um empréstimo com a vítima. Na época era um empréstimo de R$150 mil, isso faz 15 anos atrás, quase. Então era um bom dinheiro, onde ninguém sabia dessa informação. E quando eu questionei isso, a noiva da vítima, né, na época, eu vi aquela a noiva da vítima desmontar na minha frente. E o que foi interessante é que posteriormente ela foi investigada. Então foi a primeira vez na minha vida que os familiares da vítima vieram me cumprimentar depois do júri. Foi uma coisa, porque isso não acontece. Geralmente os familiares da vítima, eles olham o advogado de defesa, o tribuno, como um responsável, muitas vezes, por uma absolvição. Ele absolveu, e muitas vezes nós corremos até risco, né, por causa disso. Eu já fui agredido dentro de um tribunal do júri. O senhor vai contar essa história pra gente. Então, a carta psicografada foi... eu também tive um caso bem interessante, eu já defendi um psicopata. Esse psicopata me marcou muito, porque essa pessoa, até hoje eu me recordo a frase que ele falou para mim, né? Ele tinha matado o seu próprio médico, o seu próprio psiquiatra. E eu me recordo a frase que ele falou, e ele falou assim: agora eu consigo respirar. Foi uma frase que me marcou. E ele não se arrependia de nada. A frieza dele era algo assustador, né? Então, foi um caso que me marcou bastante. Foi esse caso. Tive outros casos. Tive um caso também que me marcou no início da minha carreira, quando eu defendi. Na época, eu era até advogado da Defensoria Pública, né, num convênio. E veio um caso da Defensoria Pública para mim, na época, e eu defendi um agente penitenciário que ele foi condenado por ter matado a ex-mulher e o filho
de 2 anos com síndrome de Down apaulada. Esse foi um dos casos que mais me marcou. Até porque eu comento isso até hoje para os meus alunos, né? Aí uma questão, uma crítica que eu falo. O júri só é televisionado quando nós temos a vítima classe média, classe alta. Agora, as pessoas que são pobres, que estão lá, que morrem na periferia, aí ninguém quer televisionar o plenário. Eu chamo a atenção nisso porque esse caso era um caso de um menino de 2 anos que morreu apaulada pelo próprio pai, e aí eu fiz até uma comparação com o caso dos Nardones. Então você vê que a mídia toda estava focada no caso dos Nardones, e nesse caso era uma criança pobre, era negra, então, e não tinha ninguém no júri, uma alma no júri, ninguém assistindo esse plenário, né? Então é algo que isso me chamou a atenção. Assim, olha só, né? Por que as pessoas só se preocupam com plenários onde a vítima tem alguma posse social? Agora, né, e os outros plenários? Nós temos 55 mil mortes anuais, a média que nós temos no nosso país. Então, o número de homicídios no nosso país é algo assim assustador. Então, por isso que muitas vezes eu até falo assim, muitas vezes a mídia se olhar de um lado ou do outro, mas ela tinha que também fazer um resgate, acompanhar casos, né, do dia a dia que muitas vezes os seus familiares querem falar, querem mostrar que estão sendo injustiçados. E esse foi o caso dessa criança aí de 2 anos. Esse caso ele me marcou bastante, né? Até porque foi um júri, foi 4-3. Quase. Então, e é uma coisa, né? Imagine só, ele quase foi absolvido. Então, né, por quê? Porque não havia uma pressão da mídia. Se houvesse uma pressão da mídia, talvez não seria um resultado de 4-3. Porque a mídia influencia muito no julgamento dos crimes contra a vida. Você não tenha dúvida disso. Aí, já que o senhor tocou nesse assunto de quanto a mídia influencia, a gente acaba também, quando vai pesquisar, sabendo apenas dos casos que estão lá, que a mídia coloca. Então, eu também fiquei sabendo de um caso no interior de São Paulo, no qual um menino de 18 anos, né, acabou matando o seu colega de 17 numa escola particular, briga de escola que acabou virando tragédia. Esse caso teve repercussão no Brasil inteiro, inclusive os alunos da escola, eles foram até o plenário do júri assistir ao julgamento. E atentado contra a vida, normalmente existe uma comoção por parte da sociedade, que está sempre, da família, que está lá presente, como o senhor disse, né, a pressão é muito maior. Então, dentro dos limites, claro, doutor Fernando, do que é possível revelar, o que aconteceu nesse caso? Qual foi a sua participação e como é que fica o emocional numa hora dessas? Esse caso, eu estava com o doutor Abramo Rubens Coulter, né? Ele era o grande mestre que tomava sempre as decisões, mas eu me lembro bem desse caso, que foi uma briga, começou numa briga de escola, de cantina, alguma coisa assim, por causa de namoradas. E aí foi, na época, tinha essas danceterias, né? E eles se encontraram no estacionamento dessa danceteria e um estava armado, acho que era um 32, e foi um disparo na cabeça do menino, ele vindo a óbito. Foi um júri que teve muita pressão, né? É lógico,
e aí você acaba sendo até, você anda na rua, as pessoas até começam a apontar, mas faz parte da nossa profissão. A questão emocional, talvez no começo da carreira nós sentimos essa questão emocional, mas para quem quer seguir essa área de um tribunal do júri, você não pode se envolver emocionalmente. Essa é a primeira lição. Eu acho que não é nem no plenário de júri, eu acho que é qualquer área. Eu sempre comento, né? Imagine um advogado civilista entrar com uma ação de despejo contra alguém que tem filho, tem uma família, e você botar aquela pessoa no relento. Como é que esse advogado civilista vai dormir sabendo disso? Então, né, é a mesma coisa. Por outro lado, nós aqui na área penal, nós temos que ser frios. E aí, nada como o dia a dia para nos deixar assim, né? Nós somos frios, o Tribunal do Júri nós somos extremamente técnicos, nós não procuramos pensar na questão emocional. A Beca nos protege muito nessa questão emocional. Eu, pelo menos, eu sinto isso, que para mim a Beca ela é uma proteção emocional, e quando eu entro em casa, eu esqueço de tudo, tá? Eu chego em casa, entro, eu quero ver minha família, meus filhos, e eu simplesmente não falo de nada. Eu tenho meu cachorro, os meus filhos, a minha esposa, eu só quero viver. Então, muitas vezes a gente vai ver tanta tragédia que você começa a dar valor para as coisas mínimas da vida, que é família, felicidade, um sorriso, bom dia, boa noite. São coisas que muitas vezes as pessoas não dão valor, e nós, vendo todos os dias essas tragédias, nós começamos a dar valor para isso. Mas emocionalmente nós temos que trabalhar sempre tomar cuidado com isso, porque um júri é onde você é envolvido emocionalmente, você não vai fazer um bom trabalho, em hipótese alguma. E aí, o senhor tocou no assunto da emoção. Como o senhor, que eu disse agora há pouco, o senhor acabou, em um desses casos que o senhor atuou, vejam só, o senhor levou um soco do pai da vítima, né? Quando o senhor ganhou o caso e o seu cliente foi absolvido. Como é que fica? Eu pergunto, é muito difícil, né? O outro lado entender também. Eu queria que o senhor falasse para a gente, se puder, claro, esse caso, o que aconteceu, por que terminou nessa situação, e como o senhor vê essa reação do pai da vítima ao agredir o advogado? Olha, eu acho que a única pessoa aqui que eu entendo foi o pai da vítima, tá? Tanto que eu não reagi, eu tomei um murro na boca, né, no queixo, e graças a Deus, o júri onde eu fui fazer na época tinha detector de metal, então possivelmente o detector de metal evitou que ele entrasse de alguma forma. E foi um caso onde a filha dele, né, foi morta, e não se sabe se foi morta pelo ex-namorado, que era o meu cliente, ou pelo namorado atual dela, que era o meu cliente na época, ou ex-namorado, que ficou a dúvida. E o pai se sentiu responsável nesse caso, porque o pai não conseguiu esclarecer isso, porque os dois entraram na casa ao mesmo tempo, né? E o pai não conseguiu ver quem deu o disparo. E aí, né, o pai entendeu que eu fui o responsável por ter mostrado essa dúvida, onde os jurados entenderam para absolver. Os jurados, eles absolvem, na maioria das vezes, na dúvida razoável do processo. É muito difícil eu chegar num plenário e falar: o meu cliente, ele é inocente, não foi ele. Não, a não ser que o meu cliente fale: não fui eu,
eu tenho uma prova aqui, eu estava em outro lugar, não fui eu, aí tudo bem. Mas quando você não tem, quando você sabe que o seu cliente cometeu muitas vezes um crime, alguma coisa, em nenhum momento eu falo que o meu cliente é inocente. Eu falo que há dúvidas razoáveis no processo. Por que isso? Porque eu estou sendo honesto com o júri. Porque quem absolve não é o advogado. Eu sempre falo isso. As pessoas, elas jogam toda a culpa no advogado. O advogado absolveu. Quem absolve é o Estado. Por que eu estou falando isso? Se o Estado trabalha mal, se o Estado faz uma prova parca, se o Estado, por exemplo, no local do crime, muitas vezes, o delegado não vai no local do crime, manda o investigador. Não pode. Já não pode. Já muitas vezes ficou muitas provas prejudicadas. Muitas vezes a perícia, né, por falta muitas vezes de recursos humanos, não consegue fazer uma perícia com tempo, porque não tem funcionários suficientes para isso. Muitas vezes o delegado não vai no local do crime porque ele está dando plantão em 3 comarcas, em três comarcas ao mesmo tempo, em 2 cidades ao mesmo tempo, ele não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas todas essas ausências, muitas vezes o Ministério Público não trabalha com a prova quando ele deveria trabalhar. Então, vai deixando, né, falhas no processo, aonde nós, advogados de tribunal do júri, nós vamos levantar essas falhas. E essas falhas vão, muitas vezes, dar ao jurado assim, eu não posso condenar alguém com tantas falhas assim. Então, depois de 23 anos fazendo júri, isso eu tenho certeza, se o Estado trabalha bem, impossível absolver. Se o Estado trabalha mal, absolve. Então, não sou eu que absolvo. Quem absolve é o Estado. Então, não sou eu que tenho que ter dor na consciência. Quem que tem que ter dor na consciência é o Estado que não buscou a prova. Então, eu só estou mostrando as falhas. Só isso. E eu não falo que o meu cliente é inocente. Eu falo que há dúvidas razoáveis no processo. Eu sou honesto com os jurados. Sou extremamente honesto. Então, havendo dúvida, eu peço a absolvição. Então, por isso que eu não me sinto culpado de nenhuma absolvição que eu consegui dentro de um tribunal do júri. Porque eu posso garantir que as absolvições que ocorreram no tribunal do júri, todas, né, foi por falta de produção de provas. Eu vou dar um caso que eu não esqueço. Eu fui fazer um júri onde ele tinha atingido a ex-mulher, matado a ex-mulher, matado o sogro e tentou matar a sogra. Isso, e aí eu vi no laudo uma chamada zona de tatuagem. O que é uma zona de tatuagem? É quando o disparo é a curta distância, então faz a chamada zona de tatuagem, a queimadura na pele. O que isso significa? Significa que ele executou os 3, que ele tinha executado os 3. Porém, no plenário, eu usei uma outra tese que chama erro na execução, aberratio ictus, que ele foi tentar executar o soro e as pessoas entraram no caminho, né, e acabou atingindo as outras pessoas. O Ministério Público poderia ter acabado comigo em 1 minuto. Era só ele falar da zona de tatuagem. Ele não falou. Ele não falou. Sou eu que sou responsável? Não. Não sou eu. Então,
As pessoas, o advogado absolveu, como é que o advogado consegue dormir, como é que ele consegue viver assim? Não, não é isso não. Como é que o Estado consegue viver quando o Estado não produz a prova? É essa a questão, né? E eu só estou mostrando que essas provas não estão sendo produzidas. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Já já estamos de volta com o professor de Direito Penal e Processo Penal, Dr. Fernando Moura. De volta com o programa Laura Entrevista, hoje conversando com um advogado criminalista com vasta experiência em plenário de júri e a participação em mais de 150 casos. Eu converso com o Dr. Fernando Moura. Dr. Fernando, o senhor começou sua carreira no escritório do saudoso e respeitável Dr. Rubens Cutter, reconhecidamente um dos maiores tribunos da história desse país. É quase certo que o Dr. Rubens ele conseguiu sucesso numa defesa alegando legítima defesa da honra, um argumento jurídico que serviu para absolver muitos assassinos de mulheres. Um dos casos mais famosos, tem dois, né? O da Angela Diniz e o Dock Street, e também do pai da atriz Maite Proença. Ambos, em crise de ciúmes, acabaram assassinando suas companheiras e alegaram a legítima defesa da honra. Professor Fernando, hoje em dia não se pode mais usar esse tipo de argumento para defesa, sobretudo com taxas altíssimas de feminicídio. Mas naquela época aconteceu bastante. Então, o que era a legítima defesa da honra? Por que esse tipo de defesa era aceito para a absolvição do réu? As pessoas, né, existe algo aqui, as pessoas falavam assim, legítima defesa da honra. As pessoas imaginavam que isso existia no Código Penal. Só que a legítima defesa da honra nunca existiu no Código Penal. Ela nunca existiu no Código Penal. O Código Penal nunca permitiu que um homem matasse uma mulher para lavrar sua honra. Isso nunca esteve no Código Penal. Porém, as pessoas imaginavam que isso existia. E os jurados também imaginavam que isso existia. Então era uma questão muito mais cultural, né? Muito mais que as pessoas entendiam que existia a legítima defesa da honra e tecnicamente, na época, as pessoas, como não havia a chamada excludente de ilicitude, só pode existir se estiver tipificado no Código Penal. Como nunca esteve tipificado no Código Penal, então, tecnicamente, não seria nem legítima defesa da honra. Tecnicamente, seria uma inexigibilidade de conduta diversa da sua honra, aonde o homem não conseguiria, naquela época, viver mais naquela sociedade, porque a sociedade iria cobrar ele, que ele tinha o dever de lavar sua honra com sangue. Então, tecnicamente, seria inexigibilidade de conduta diversa. Mas isso nunca esteve tipificado no Código Penal. Olha só que interessante. E olha só até onde vai, muitas vezes, um julgamento popular. Né? Um julgamento... E o doutor Abramo Rubens Cutter, eu pensei que eu nunca ia ver na minha vida uma absolvição de legítima defesa da honra. Mas como o doutor Abramo Rubens Cutter dava nó em pingo d'água, né? Talvez ele foi um dos últimos que conseguiu aí a legítima defesa da honra, e foi um caso até que nós tivemos que sair escoltado da comarca e quebraram o nosso carro inteiro, né? Eu li o livro. O para-brisa, quebraram tudo aí, e aí o Dr. Cutter falava assim, ai filho, eu acho que o pessoal não gosta muito da gente aqui, né? Eu falei, você acha, professor? Pelo amor de Deus, eu tenho certeza. Mas foi o último caso. E hoje não tem como mais alegar inexigibilidade de conduta diversa, né? Eu acho que uma traição pode ser resolvido facilmente com um divórcio, né? Isso pode ser discutido na área civil de uma maneira civilizada. Não precisa tirar a vida de ninguém. É algo realmente absurdo, né? Que nós não podemos compactuar com isso. Doutor Fernando, ex-ministro da Justiça e já falecido advogado criminalista brilhante, advogado Márcio Tomás Basto,
dizia que todos os acusados, os réus, têm direito a uma defesa feita por advogado. É claro que o senhor também acredita nisso. Mas existe um limite para essa afirmação? O senhor já se recusou a advogar para algum tipo de réu ou algum tipo de caso que o doutor Fernando Moura não pegaria? Ora, eu só me recusei a pegar algum tipo de caso quando eu deveria fazer coisa errada. Então, aí eu me recuso. Tá? Exemplo, vai dar vai levar um bilhete dentro de uma penitenciária. Não, eu sou advogado, eu não sou bandido. Então, aí sim, aí eu recuso. Aí eu falo não. E todos os meus clientes sabem que eu não compactuo com isso. Agora, defesa, eu entendo que não. Eu entendo que não há limite para defesa, até porque casos assim extremamente pesados, eu geralmente trabalho na questão processual, na questão técnica, até porque não tem nem como entrar no mérito, não existe como entrar muitas vezes no mérito. Muitas vezes, um exemplo, esse meu cliente, ele foi e matou 3 pessoas dentro de uma escolinha. Como é que eu vou falar que não foi ele? Não, eu vou discutir uma redução de pena, eu vou discutir um afastamento de qualificadoras. Aquele caso do meu outro cliente tentar ter matado o seu próprio filho a pauladas, a criança tinha síndrome de Down. Emocionalmente, esse caso foi muito difícil para mim, mas a gente tem que se pontuar tecnicamente. A partir do momento que você aprende a fazer uma defesa técnica, você deixa a questão emocional de lado e você consegue trabalhar em tribunal do júri sem qualquer... E o Márcio Tomás Bastos estava assim com a razão. Todos têm direito a uma defesa, desde que seja técnica. Agora, recusar caso, já recusei exatamente para se fazer coisa errada, aí a gente não faz. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão discutindo a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri prevista na Corte Federal. O relator do recurso é o ministro Luiz Roberto Barroso e, para ele, a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independente do total da pena aplicada. Já no sentido divergente, votou o ministro Gilmar Mendes. Para ele, em respeito à presunção de inocência, deve ser mantida a vedação à execução imediata da pena imposta pelo tribunal. Nesse caso, doutor Fernando, o senhor vota com o relator ou com o ministro Gilmar Mendes? Vamos lá, nesse caso eu voto com o ministro Gilmar Mendes e aí eu vou até explicar por que tecnicamente. Tá? Primeiro de tudo, a soberania dos veredictos ela não é absoluta. Tá? Eu entendo que não há princípios constitucionais absolutos. A vida não é absoluta, tanto que você tem a pena de morte em caso de guerra declarada, no caso de aborto legal, no caso de aborto proveniente de estupro. Então a vida não é absoluta. Então, se o bem maior não é absoluto, a questão da soberania dos veredictos também não vai ser absoluta. E aí nós temos alguns exemplos. Um exemplo, uma revisão criminal pode relativizar a soberania dos veredictos. Isso eu já fiz e já aconteceu, e já tivemos decisões favoráveis de revisão criminal relativizando a soberania dos veredictos. Hoje você tem o artigo 415 da chamada absolvição sumária, também relativizando a soberania dos veredictos. Então ela não é absoluta. E aí a questão é uma questão de análise processual. Primeiro de tudo, não há no nosso sistema processual uma prisão obrigatória. Essa questão da soberania dos veredictos e da possibilidade da prisão se tornaria um caso de prisão obrigatória. Então, essa é a primeira análise. E no nosso sistema penal, nós não temos uma prisão cautelar obrigatória ou uma antecipação da pena.
Até porque esse júri pode ser anulado, até porque esse júri pode ser revisto, até porque os jurados podem votar contrário à prova dos autos. Então, muita coisa pode acontecer em um tribunal. Então, eu já tive casos que o júri voltou 3 vezes. Então, e aí? Imagine se ele tivesse preso. E aí, no final, no último caso, primeiro condenou, o segundo voltou, absolveu o segundo, aí o terceiro voltou e aí condenou, mas condenou numa pena bem menor. Então, imagine só se ele tivesse sido condenado e já cumprindo pena, ia chegar lá e anular o plenário, ia voltar, e aí ele, no segundo plenário, ele teria sido absolvido. Então, algo que existe no Tribunal do Júri são casos de anulações, e não são poucas anulações de júri. Vou dar um exemplo para vocês, o caso da Boate Kiss. O caso da Boate Kiss, ele foi anulado. Então, eles foram condenados e depois anulados, né? Foram anulados. Por quê? Por erros processuais crassos. Houve erros, não foi culpa do tribunal. O tribunal anulou corretamente, tinha que anular. Então, o tribunal foi técnico, tinha que anular. Em nenhum momento anulando, falando, não, eles são inocentes. Não, a anulação foi técnica, a anulação foi processual. E as pessoas não entendem, né? Exato, as pessoas acham que muitas vezes anular quem foi absolvido. Não é verdade. Agora, as pessoas erraram lá. Aonde já se viu você, num plenário de júri, falar do silêncio do acusado. Você não pode falar do silêncio do acusado. Que o silêncio do acusado é sinal que ele é culpado. Pronto. Todos nós sabemos que não pode falar sobre isso. Por que falou? Então aí vejam como na prática, como uma prisão cautelar ou uma execução provisória, nesse caso, pode causar aí várias injustiças, porque o número de anulações de tribunal do júri não é baixo. Então, e aí a presunção de inocência é algo que deve prevalecer. Nós não temos na Constituição a presunção da culpa, nós temos a presunção da inocência. E essa norma que nós temos é uma norma do Código de Processo Penal, ela é infraconstitucional. Eu entendo o seguinte, que o juiz pode conceder a prisão cautelar, entendendo, se a pessoa está ofendendo os requisitos do artigo 312. Ofensa à ordem pública, ofensa à instrução criminal, ofensa à aplicação da lei penal. Ele vai fugir, aí sim. Agora, prender porque o júri julgou e tem uma pena alta só por causa disso, não, isso para mim não é fundamentação de prisão. E aí o senhor tocou no ponto que eu queria falar agora, que nós falamos no ministro Gilmar Mendes. É fato que muita gente não gosta do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar, porque dizem que ele está sempre a soltar bandido. Independente das decisões proferidas pelo ministro, fato é que ele também é um dos poucos que conhece a Constituição brasileira do início ao fim, de frente para trás, de trás para frente. E com isso, algumas das suas decisões, pelo menos ao ver da população, acabam sendo imoral, mas não ilegal. Então, quando ele profere uma decisão polêmica, digamos assim, me vem à mente, talvez seja um pouco ousado, a época de Jesus Cristo, né? Quando o governador romano da província da Judéia, o Pôncio Pilatos, ele condenou Jesus à morte apenas por insistência dos sacerdotes, porque na verdade o Pilatos ele queria libertar Jesus, mas como era época de Páscoa, de acordo com a tradição, ele deveria soltar um prisioneiro. A multidão começou a gritar: mate esse homem, solta o Barrabás, que por sinal Barrabás era um ladrão confesso. Enfim, o Pôncio Pilatos lavou as mãos, atendeu os anseios da população, soltou o Barrabás e condenou Jesus, mandou flagelar Jesus, entregando ele para ser crucificado. E aí eu pergunto, doutor Fernando, qual é o limite
né, para um juiz fazer o que a população quer, especialmente de se tratando de um caso polêmico, emocional, talvez como esse da Kiss, onde há um envolvimento da sociedade, quando ele tem que fazer a coisa certa e seguir ali a lei? Olha, eu, pessoalmente, eu respeito muito o Supremo Tribunal Federal. Eu acompanho os informativos, os julgamentos do Supremo. São julgamentos extremamente técnicos. Então, são votos de 300 laudas, 400 laudas. Então, é evidente que muitas vezes você não consegue agradar gregos e troianos. Agora, falar com um ministro que está julgando, com teoria de conspiração, isso é algo que, na minha opinião, passa a linha vermelha. Então, eu acho que eu posso discordar de uma decisão de um ministro tecnicamente. Eu acho que faz parte do jogo democrático isso. Agora, falar assim, o ministro Gilmar está fazendo isso porque ele defende tal, eu acho que aí nós já passamos uma linha vermelha, né? Que aí já... Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem uma história. Ele tem uma história, e essa é uma história ilibadíssima. Então, se você pegar os votos do Gilmar Mendes, são votos muito bem feitos. Então, é evidente que, tecnicamente, pode ter discussões. Muitas vezes eu não vou concordar com uma discussão, com uma decisão técnica, mas eu estou entendendo por que ele chegou naquela posição. Eu estou entendendo qual foi a linha que ele seguiu. Então, por exemplo, o pessoal da Boate Kiss, o tribunal da Boate Kiss, o pessoal ficou revoltado com o tribunal, não sei o quê. Mas ninguém viu que o erro ocorreu lá atrás. O erro ocorreu na primeira instância. É isso que as pessoas não conseguem entender. Então, muitas vezes o Supremo vai e anula, ou manda voltar, ou faz alguma coisa, porque alguém errou. Alguém errou, e o Supremo só está mostrando que alguém errou. Só que aí o povo olha o Supremo. O povo vai, não, tá vendo o Supremo, não sei o quê. Não, o Supremo foi provocado. O Supremo não pode tomar uma decisão, porque eu quero tomar. Ele é provocado. Toda vez que o Supremo toma uma decisão, alguém o provocou. Então, é isso que as pessoas não entendem. Ele não age sozinho, né? Sempre tem um procurador provocando, ou alguma parte provocando com uma petição, e o Supremo é provocado, e aí ele tem que dar a solução naquele caso que ele foi provocado. Alguém foi lá, Supremo, está acontecendo isso. Ele tem que se posicionar, ele não pode falar no liquid, né? Não vou julgar, vamos esperar as coisas acontecerem. O Supremo não pode fazer isso. Então, eu aqui aproveito esse momento até para mostrar e dar aí a honra que o Supremo tem e que nós, eu como profissional do direito, eu confio inteiramente no Supremo Tribunal Federal e nos seus ministros. E aí eu pergunto, doutor Fernando, são as leis ou são os nossos ministros e juízes que são flexíveis demais? São as leis. E a questão mas nós temos um outro problema. O outro problema as pessoas, elas acham que o direito penal serve para resolver questões sociais. O direito penal não serve para resolver questões sociais. Então as pessoas acham que querem que tudo tem que ser criminalizado e todo mundo tem que ir para a cadeia. Aí eu pergunto, nós temos 840 mil presos para 600 mil vagas. Mais ou menos isso. O que fazer com essa população carcerária? Eles vão sair. E aí eu faço uma outra pergunta. Como socializar alguém, muitas vezes, que nunca foi... Como ressocializar alguém, muitas vezes, que nunca foi socializado? Como é que a gente pode pensar em, muitas vezes, ter prisões mais duras, penas mais duras, se a gente não tem um trabalho
de educação, não tem um trabalho de base. Eu sempre pergunto, como que essas pessoas se tornaram criminosas? O que aconteceu na vida delas? Eu sempre faço uma experiência. Vá num parque, veja um monte de crianças sorrindo. Pobre, ricas, todas estão no parque sorrindo. E que momento algumas daquelas crianças vão se tornar bandidas? O que aconteceu na vida delas? Essa pergunta, ninguém faz. Eu não estou, veja só, eu não estou defendendo, você defende o bandido, não. Eu sou prático. Se nós conseguimos ter uma educação séria, nós não vamos construir tantos presídios. Se nós não tivermos uma educação séria, como investimento, nós vamos construir bastante presídio. E isso quem falou não fui eu, foi o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, até numa época, ele falou assim, foi em 1980 e pouco, acho que foi na Roda Viva, ele falou assim, haverá um momento, se nós não investirmos em educação, haverá um momento que o Estado não vai mais conseguir construir presídios. Chegamos a esse momento. Nós não temos mais dinheiro para construir presídio. Nós temos 800 mil presos, mais de 300 mil mandados de prisão para ser cumprido, para 500 mil vagas. Não, acabou, não chegamos mais. Então, o que o Darcy Ribeiro lá atrás estava prevendo, chegamos nessa realidade. Enquanto o Brasil não perceber que educação é investimento e não gasto, enquanto a sociedade não perceber isso, enquanto a sociedade entender que direito penal para resolver questões sociais, para resolver questões sociais, nós vamos aumentar o número da população carcerária e nós vamos aumentar os presídios. Porque muitos crimes poderiam ser evitados se essas pessoas tivessem uma boa educação, uma boa estrutura familiar, uma boa base de vida, condições básicas de vida, essas pessoas teriam ter acesso ao Estado, porque nem todos têm acesso ao Estado. Quando isso tudo ocorrer, pode ter certeza que nós vamos ter uma diminuição da criminalidade em vários sentidos. Chegou a hora de mais um intervalo comercial. Já já voltamos com o advogado criminalista e do Tribunal de Júri, Dr. Fernando Moura. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista, hoje recebendo o presidente da Comissão dos Advogados Criminalista da OAB de Sorocaba, Dr. Fernando Moura. Dr. Fernando, nós estávamos falando sobre os presídios, a população carcerária. Como o senhor mesmo disse, os nossos presídios estão abarrotados de pessoas que nem sequer foram julgadas na primeira instância, Nós temos uma enorme população carcerária, ociosa, que deveria ser socializada e, no entanto, estão fazendo pós-doutorado no crime, afinal, a violência só cresce dentro e fora da carceragem. Mas é interessante que esse caos não é geral, existem regalias para alguns encarcerados também. O ex-governador do Rio de Janeiro pede iFood, tem televisão no quarto, outras mordomias. E aí eu pergunto, doutor Fernando, nós podemos dizer que a justiça é a mesma para o rico e para o pobre? Nós somos realmente todos iguais perante a lei? Eu vou dar a minha opinião. Não. Não, minha opinião nesses 23 anos, não. Isso eu não tenho... Essa é a minha opinião. Infelizmente, a justiça não é igual para todo mundo. Deveria ser, mas não é. Eu vou dar um pequeno exemplo. Quem mora numa favela,
São pessoas, a maioria são honestas, que levantam 5 horas da manhã, né, que vão trabalhar. Será que os direitos dela, constitucionais, são cumpridos? Da mesma forma de quem mora num condomínio fechado? Será? Será que no condomínio fechado tem dano colateral? No condomínio não tem dano colateral. Na favela tem. E inventaram esse nome bonito, né? Dano colateral, paciência. Uma menina de 14 anos morreu. Então, as pessoas não são. O Estado, ele não trata de uma maneira igual. Isso é fato. É nítido isso. Até no momento dentro de uma carceragem, o que acontece fora é o reflexo que acontece dentro. Né? Nós tivemos um caso aí que ficou famoso, um ex-político deu vários disparos no carro da Polícia Federal. Vejam como foi esse tratamento. Então, será que esse tratamento seria igual a de uma pessoa que morasse numa favela? Não sei. Eu deixo essa pergunta para vocês. Doutor Fernando, infelizmente, na justiça brasileira, a maioria dos processos tem sido tipo ganha, mas não leva. Ou seja, um tremendo incentivo para quem erra continuar cometendo os mesmos erros. Muito desse fato se dá pela morosidade jurídica, né? Pouca gente, a gente sabe o que acontece. Há pouco tempo, por exemplo, o marido de uma conhecida minha, ela faleceu num acidente de carro a trabalho, né, da empresa, e a mulher, ela acabou tendo que fazer um acordo proposto pela empresa para não morrer de fome, porque sozinha, com 3 crianças pequenas, não teve outra alternativa a não ser aceitar aquela indenização, porque não tinha condições de sobreviver esperando o encerramento do processo. De certa forma, eu também faço parte dessa lista. Eu ganhei um processo de rescisão contratual, onde os nossos inquilinos eles deveriam devolver uns equipamentos que estavam sob a sua posse. Eles não só não devolveram, como assinaram, né, dando ciência que não iam devolver, e o pouco que devolveu estava queimado ou fizeram ainda a troca por uma qualidade inferior, ou seja, eles confessaram, assinaram, não devolvi e se quiser que busque a justiça para devolver. E daí vem a questão, hoje eu estou nesse calvário também de tentar fazer a execução do processo. Então, doutor Fernando, na sua opinião, o que fazer para acabar com essa gente que não cumpre o que é determinado pela justiça, especialmente quando se causa dano a um outro cidadão? Cidadão assim como eu, né, que ganha no processo, ganha, mas não leva. Eu também sou vítima, viu? Eu também sou vítima, viu? Eu também estou esperando a minha passagem aí, da época da pandemia, até hoje não me pagaram. Já ganhei, estou aguardando, também sou vítima. Eu posso falar na questão penal. O grande problema, no meu ponto de vista, é o processo. O processo tem que ser mais rápido, o processo tem que ser mais eficiente e a fiscalização tem que ser eficiente. Porque o que acontece? O grande problema é a falta de fiscalização. Então, e nós temos um processo penal antigo, nós tivemos uma reforma com o tempo, um pacote anticrime, mas não foi o suficiente. Então nós temos um Código Penal do meio do século passado. Nós temos um Código Penal do meio do século passado, de 1940. Então nós precisamos de uma reforma, de um código processual que seja rápido e que tenha uma fiscalização após o julgamento. Então, esse é o grande questão. Tem poucos recursos,
Então não adianta ser. Hoje tem muito recurso, tem que ter poucos recursos, mas recursos eficientes, que os julgamentos nesses recursos eles sejam realmente de uma maneira esmiuçada, onde você tem um julgamento que você fala, tudo bem, não tem mais para onde ir, já foi esmiuçado. Então, ao meu ver, o grande problema, eu acho que na área civil também, é o processo. Nós temos, recurso disso, recurso daquilo, prazo, nunca anda, fica lá, volta, e aí gera uma sensação de impunidade. E aí nós temos aquela frase, né, devo, não nego, pago quando puder. Então, e na área penal, algumas pessoas falam, eu vou fazer uma transação penal e vou pagar uma cesta básica e vai ficar por isso mesmo. Não é assim. A transação penal, ele tem que ir lá prestar um serviço comunitário, ele tem que sentir, não tem que pagar uma cesta básica, ele tem que sentir, ele tem que ir lá fazer um serviço comunitário numa escola, tirar chicletes do chão, ele tem que sentir, no sábado, no domingo, onde ele vai estar na casa dele. Então, e tem que ter essa fiscalização. O grande problema é que nós não temos. O grande problema é que muitas vezes vou pagar uma multa, vou pagar, e isso gera uma sensação de impunidade para a vítima. A vítima olha assim e fala assim, meu Deus, né, eu tomei um murro na cara, quebrei o nariz, e o cara está pagando uma multa, uma cesta básica. E como é que eu fico? Então, ao meu ver, né, não é caso para ir na cadeia, não é caso para ele ficar preso, mas é caso para ele fazer um belo de um serviço comunitário, mas não é qualquer servicinho comunitário, serviço comunitário mesmo, e aonde precisa. Está precisando carpir a rua aí na sua casa, ele vai lá carpir. Mas aí sim o negócio mais gênio, o empresário carpindo a rua da sua casa. Aí, será? É isso que é um serviço comunitário. Mas não, ele vai trabalhar na biblioteca. E quem vai carpir a rua da sua casa é um cara que não tem escolaridade. É isso. Vai ter uma sensação de impunidade. Né? O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E isso nós não temos. Doutor Fernando, eu vou contar o caso aqui, minha irmã vai me matar, mas ela aconteceu uma vez, ela pegou o carro menor de idade, acabou batendo, ela estava certa, mas como ela era menor, e obviamente foi presa, né? Foi convidada, e ela ligou, pai, por favor, me ajuda. Ele falou, não, você não fez coisa errada, agora você vai passar a noite aí para você aprender. Você vai, né, se você fez uma ação, vai ter que ter a consequência da sua ação. Então meu pai falou, não vou te ajudar, você vai fazer o que tem que ser feito. E daí, quando ela obviamente foi, né, passou a noite, teve que pagar a multa, vou pagar. Ele falou, não, você vai. Ela ficou meses indo no hospital para limpar, né, para varrer o chão, e ele falou, não, você vai cumprir a pena, mas quais são os pais que fazem isso? Então, né? E aí muitas vezes, achar que vai proteger o filho, infelizmente você acaba, né, colocando ele numa bolha e achando que ele pode fazer. Então, muitas vezes, né, a atitude do pai, muitas vezes, mas o pai está sendo duro. Não, o pai está educando. É melhor que ocorresse isso agora e que lá na frente, né, se continuasse, poderia ocorrer uma coisa pior e ela poderia vir a ser julgado um crime doloso contra a vida, num dolo eventual, e tomar 12 a 30 anos de cadeia. Então, muitas vezes, essa atitude lá atrás evitou um mal maior. Então, é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Que o remédio, muitas vezes, tem que ser amargo, mas ele tem que ser dosado. No caso, o seu pai fez exatamente. Dosou o remédio. Ele sabia exatamente da consequência. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Então, ele tinha o controle.
E ele falou assim, não, vou dar o remédio é amargo e dosado. E isso muitas vezes foi o suficiente, né, para a tua irmã hoje pensar de outra forma. E muitas vezes, se esse exemplo fosse seguido por outros pais, muitas vezes nós teríamos evitado aí várias tragédias, né? Eu vou dar um caso simples, tá bom? Uma amiga, né? O meu filhinho, ele simplesmente, a moça falou assim, mas começou a falar mal da questão da homofobia. E ela, o filho começou a falar mal da homofobia e a mãe começou a dar razão ao filho. Então, aí eu falo, imagine essa criança, que é uma criança, né, falando mal, né, cometendo um ato infracional de homofobia. E a mãe falando que ele está certo. O próximo passo, muitas vezes, é algo terrível. Né? O próximo passo, muitas vezes, é essa criança começar a agredir. Então, muitas vezes. Exato. E é por quê? Porque o remédio não foi dado. Então, e aí a criança acha que pode, o jovem acha que pode. E muitas vezes, né, essa questão de passar pano e que não vai fazer mais, muitas vezes pode soar aí consequências desastrosas no futuro. Doutor Fernando, eu gostaria de terminar com uma frase do Rui Barbosa. O inigualável Rui Barbosa, ele disse certa vez palavras irretocáveis, né? Saudade da justiça imparcial que estava ao lado da lei, saudade da justiça pura, daquela que não olha quem, que não olha o bolso também, e que tanto faz, quem dá mais, pode mais, fala mais. Saudade da justiça capaz. Doutor Fernando, o que é uma justiça justa para o senhor? Justiça, na minha concepção justa, é tratar as pessoas com humanidade, tratar as pessoas com oração, falar um bom dia, uma boa noite, não importa a situação que elas estejam, não importa se no meu escritório vai entrar um empresário ou vai entrar muitas vezes alguém que eu faço pro bono, então, eu faço pro bono, né? Eu vou tratar do mesmo jeito, eu vou tratar com dignidade do mesmo jeito. É isso que está faltando no nosso país. As pessoas, elas têm que tratar como humanos, não medir régua. Esse aqui é rico, esse aqui é fulano de tal, esse aqui... Então, justiça é tratar as pessoas com dignidade, sem segregação. A partir do momento que as pessoas começarem a fazer isso, e começarem a realmente a levar a sério as pequenas coisas, você pode ter certeza que nós vamos mudar o nosso país. Doutor Fernando, muito obrigada por nos mostrar, né, esse mundo que ninguém quer ver e também, principalmente, por mostrar que valores evocados como fundamentais, como ética e principalmente respeito pelo próximo, ainda fazem parte daqueles que intervêm na administração da justiça. Foi um prazer conversar com o senhor. Prazer todo meu, eu que agradeço a oportunidade, sempre vou ficar à disposição, eu agradeço, quero mandar um grande abraço para os meus alunos, eles são a inspiração que eu estou aqui, eu faço júri porque eu amo e dou aula nas faculdades porque eu acredito no mundo melhor. Porque eu sei que é lá na faculdade que eu vou formar gerações éticas, pessoas que vão mudar o mundo. Porque nós estamos cansados, né? Nós precisamos que essas pessoas venham e nos substituam. Eu agradeço a todos. E a você que nos acompanhou, muito obrigada. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.